Livro Profecias, terceiro capítulo, as três revoluções e a terceira ideia, terceira parte. Grande parte das democracias que as opõem à da justiça econômica, proclamada pelo comunismo, é liberdade. Estamos nos antípodas da concepção totalitária, mas ambos os sistemas têm seus defeitos. Deixemos de lado os programas teóricos de justiça econômica ou de liberdade e olhemos a substância que está abaixo deles. Os sistemas totalitários, de um lado, filhos, embora degenerado, dos sistemas de comandos por investidura divina. Ainda que agora Deus seja eliminado deles, exercem um poder absoluto, a mais antiga e primitiva forma de poder, partindo do pressuposto de que o chefe possui uma verdade indiscutível, porque ele é superior e não erra. Na realidade, isto é apenas uma tentativa de justificação teórica, para cobrir a crua realidade que é o domínio do mais forte que venceu. Segue-se daí que os princípios proclamados são obrigatórios para todos. Todas as consequências estão amarradas a eles e tem que aceitá-los pela imposição. Sistema primitivo, o mesmo das teocracias, necessário nas primeiras fases mais evoluídas da humanidade, quando o indivíduo ainda não tinha nenhuma personalidade autônoma, nem capacidade de justiça. Sistema ótimo se o chefe e a classe dirigente fossem verdadeiramente perfeitos. Mas o são eles na prática? Sem dúvida, a verdade deveria descer do alto, mas existirá de fato uma aristocracia superior, uma elite biológica capaz de personificar esta função, de captar e representar uma verdade que desce do alto? Ou tudo isso na realidade é apenas uma pretensão teórica? Do outro lado, o sistema das democracias, embora representando uma fase mais avançada da vida, com formas mais livres de convivência social, presume maior consciência e autonomia pessoal, superior capacidade de julgamento necessário para dirigir a nova liberdade mais vasta. É necessária uma consciência política para saber usar o direito do voto. É indispensável uma maturação e educação que não se improvisam. Com efeito, o povo russo, que não viveu a Revolução Francesa, ele não lhe assimilou os frutos, permaneceu sob o mesmo poder absoluto, pouco importando que agora o chefe supremo esteja vestido de vermelho. Tantas liberdades não podem ser concedidas aos povos menos evoluídos, e para eles, um governo absoluto pode ser uma necessidade. Mas também, no Ocidente, as massas, em partes, não estão preparadas para usar desse novo poder a elas concedido. Entretanto, usá-lo já é um meio para aprender a usá-lo. E enquanto o povo não aprender, é lógico que ele também suporte as perdas, sendo explorado pelos demagogos e depois sofrendo as consequências. O sistema liberal tem, além disso, outro defeito. Se é adiantado no terreno da liberdade política, é atrasado no dia da liberdade econômica. Problema que, enfrentado e desfraudado em cheio pelos países comunistas, embora atrasados, estes, no campo da liberdade política, é quase ignorado pelas democracias
em que esta liberdade pode resultar na outra, e livremente morrer de fome. É assim que, enquanto as democracias acusam de escravismo o regime comunista, este intitula-se protetor dos pobres e paladino da justiça, prometendo, ainda que só com palavras, o bem-estar, que é aquilo a que as massas mais aspiram poder conquistar, adesões com a concessão do direito do voto, está bem longe de obter. O povo interessa mais resolver o problema de sua vida material do que de sua vida política. O primeiro representa uma realidade concreta que cada um vive de perto. O segundo produz frutos remotos, coletivos, em que o indivíduo desaparece. Frutos problemáticos, porque entregues em confiança a homens nem sempre conhecidos de perto, em que se tem uma fé relativa. Isto porque, desde que o mundo é mundo, parece que os homens de governo tenham querido fazer convergir numa só direção a atividade educadora dos povos, ou seja, ensinar-lhes com o exemplo o que mais persuade, a má-fé dos governantes, por outro hábito próprio, inveterado, que considera o poder não como função social e missão, mas como meio de exploração em prol dos benefícios únicos, egoísticos e pessoal dos chefes. Como se vê, o maior defeito não está tanto no sistema ou forma de governo, mas no valor mesquinho dos homens que o ocupam. Quando só se dispõem para construir um edifício de lama mole, é inútil escolher e mudar projetos. Com qualquer plano de construção, a casa ruirá. E isto não significa, entretanto, que não se possa construir um bom governo também com o sistema do poder absoluto, desde que se tivesse um grande homem como chefe. Às vezes, a natureza os gera, e isso poderia chamar-se um verdadeiro caso de investidura divina. Um homem de grande valor pode dar suas características ao seu século, e se for dirigido por uma consciência superior e pelo senso de missão, o poder absoluto poderá ficar em suas mãos, sem perigo de abuso, a benefício de todos. E é verdade também que, ao menos teoricamente, o poder deveria descer do alto, de uma verdadeira aristocracia do espírito, isto é, de homens superiores, biologicamente selecionados, para que possuíssem eles as mais altas qualidades de estirpe, verdadeiros antecipadores da evolução e, portanto, os mais aptos a guiar e educar, que é verdadeira tarefa do poder. E é verdade também que o sistema da representação pela escolha eleitoral por parte das massas eleva a juízes e árbitros todos os elementos da nação, inclusive os inconscientes, os rebeldes à ordem, os indesejáveis. Não pode dizer-se que basta ser a maioria para representar o verdadeiro e o justo, para ter razão e poder melhor realizar. A demagogia, a mecânica eleitoral, a psicologia do momento podem criar maiorias de valor mínimo para o bem coletivo. E então o sistema eleitoral só é justificável como meio de expressão de tendência, quaisquer que sejam elas, porque podem manifestar-se livremente e lutar, ou então expressam de correntes de pensamento que se formam no subconsciente coletivo ou psicológico da massa, a qual inconscientemente exprimiria o que o pensamento da história exige que se faça naquele momento.
Mas essa última justificativa faria do cidadão votante uma molécula ignara, transportada pelas correntes coletivas, que seriam as únicas que verdadeiramente exerceriam o voto. Dados estes defeitos do sistema parlamentar, perguntamo-nos então, por que neste caso não preferir o poder absoluto? Será, porém, que existem homens superiores que justifiquem essa prática, dando-lhes sua superioridade, garantia de bom uso do mesmo? Não. São raríssimas as exceções. Eis então qual é a função do sistema representativo, a de suprir as deficiências de um indivíduo com um sistema de controles, de evitar abusos com uma definição de atribuições e de evitar, pela multiplicação dos detentores do poder, os erros e com isso conseguir ao menos uma compensação a eles e talvez sua eliminação. Então, teremos que considerar o sistema representativo não como um sistema que possa resolver tudo em vista de que hoje é o homem, mas como um sistema que possa suprir melhor as naturais deficiências da natureza humana. As dificuldades consistem em procurar suprir a estas com uma bondade do sistema, de tal modo que se possa construir um método em cujo enquadramento se consiga fazer funcionar até nulidades. Isto é o máximo que se pode pedir a um sistema, mas seu valor sozinho jamais será suficiente para fazer tudo. Jamais poderá substituir-se ao valor intrínseco da matéria-prima, que é o homem, que é e permanecerá sempre o elemento fundamental de toda a construção política e social. Considerado, portanto, como é o homem em geral, levado a abusar do poder em seu favor e em favor de seu grupo. Os sistemas totalitários são hoje inaceitáveis, praticamente, para conseguir-se dano menor e obter-se uma aproximação menos remota de um estado perfeito. Só há hoje o sistema representativo. Com efeito, ele traz a vantagem de respeitar o indivíduo, enquanto os sistemas totalitários procuram invadir a alma dos cidadãos, impondo-lhes a pensar de determinado modo e a acreditar em determinada verdade. Os sistemas democráticos respeitam a individualidade, pedindo ao cidadão apenas a realização de um mínimo ético, isto é, o que seja indispensável para a convivência social e a manutenção da ordem na vida coletiva. Assim, aqueles sistemas deixam o indivíduo livre em sua fé e em seus pensamentos, até o ponto em que essa liberdade não prejudique a outros, ou seja, motivo de desordens. O enquadramento é muito menos de coação e menos apertado. A liberdade, muito mais extensa. O que se condena nos estados totalitários é justamente o regime policial, o sistema terrorístico, a sufocação da liberdade, a supressão de toda iniciativa pessoal e quase a abolição do indivíduo, reduzindo a máquina de produção e a função do Estado. Tal disciplina poderá representar um futuro estado mais perfeito, como foi alcançado por algumas sociedades animais, por exemplo, as abelhas. Mas isto pressupõe uma elaboração biológica precedente, longa e dirigida a uma especialização de funções e a sua coordenação, e a vida para o homem se está agora apenas preparando para essas realizações.
Essa disciplina formará o superior mundo coletivo do futuro, mas presume uma adesão livre a ele, em virtude de haver sido atingida a consciência e a sua utilidade, numa forma que se é vantajosa para todos. Também não suprime a personalidade do indivíduo em seu rendimento, sem essa adesão espontânea, porque incorporada à própria natureza. Torna-se essa disciplina uma agressão à vida e um atentado às suas manifestações e rendimento. Torna-se, então, contraproducente. As democracias têm a grande vantagem de deixar a vida livre de manifestar-se, desenvolver-se e formar-se segundo suas leis e não conforme a vontade de um homem só, que oferece a probabilidade de ser o intérprete nada perfeito daquelas leis, mas somente a expressão de sua egoística vontade de domínio. Entretanto, o absolutismo pode ser suportável e até mais adequado aos povos imaturos que não saberiam usar a liberdade, porque ainda estão privados da consciência, que é indispensável para saber usá-la bem, e porque estão habituados a viver apenas na escravidão. É natural que quanto mais involuídos estiver um povo, tanto mais é necessária a força para dirigi-lo, e tanto menos liberdade lhes pode conceder. É sua maturação evolutiva que leva o homem dos regimes de absolutismo à força, à disciplina jurídica dos direitos e deveres de cada um, e até à livre aceitação por compreensão e adesão, sem mais necessidade de leis coletivas. Evolução do ser humano que parece em todas as manifestações políticas, sociais e também religiosas. O poder absoluto e despótico do Deus de Moisés pôde assim transformar-se na ordem amorosa de Cristo e se transformar ainda mais na livre adesão de homens convictos por haver compreendido a bondade e sabedoria da lei de Deus. O grande problema para as democracias situa-se na escolha dos dirigentes, de uma elite de pensamento e de ação, a quem confiar as delicadas e difíceis funções de comando. O clássico sistema das aristocracias fechadas, animadas apenas de egoísmo de classe, atentas apenas a desfrutar as vantagens das posições conquistadas e a caminho de esgotamento por falta de elementos renovadores de fora do seu círculo estreito. Esta bem longe de resolver o problema. Infelizmente, é o grau de evolução da maioria que forma as correntes diretivas que são impostas também aos dirigentes. Não se deve acreditar que os governos possam tudo. Eles são apenas uma das forças que governam e têm que prestar contas a todas as outras. Poderão eles ser o cérebro, mas de certo não são os membros, não são o ambiente social nem o momento histórico. Podem ser a parte melhor da máquina, mas esta pode não segui-los. Eles mesmos devem compreender o que pode dar-lhes, se ela sabe e se pode obedecer, e até aonde pode obedecer. Daí ser necessária uma certa afinidade entre chefe e povo, que para segui-lo e obedecer-lhe, há de achá-lo, sem dúvida, mais evoluído que ele, porque só assim sente sua superioridade, mas ao mesmo tempo não muito distante de si, porque então não o compreenderia mais. É necessário que o chefe saiba ter os pés em terra, na realidade de todos,
mesmo se isto implicar algum defeito que, aliás, é o que o aproxima da compreensão das massas. Esta, em seu atual grau evolutivo, exige, antes de tudo, uma manifestação de vontade de força, pois isto lhes dá a sensação do pastor capaz também de defender seu rebanho. Um santo, um homem apenas de grande engenho, sem qualidades de dominador, que se imponha, seria rapidamente liquidado. Na mentalidade de muitos, é especial o chicote que encurte o respeito. É particularmente o poder material que gera a estima. Há uma harmonia de equilíbrios na vida, pela qual os povos têm os chefes que merecem e os chefes têm os povos que merecem. Diante desse problema de escolha dos governantes, de cuja solução parece tudo depender, observemos que não obstante, ele tem uma importância relativa. Acreditam os homens que eles são os que guiam os acontecimentos e apenas o fazem em parte. Acreditam que sejam os chefes que decidem a sorte de uma nação, ao passo que muitas vezes são apenas forças concomitantes. Quem já compreendeu que a inteligência da história que verdadeiramente dirige tudo dará valor relativo às formas de governo e ao problema da escolha. Na prática, nos fatos, esta escolha se realiza igualmente qualquer que seja a forma de governo, por seleção do mais adaptado e por eliminar a nação dos rivais. E quando um chefe não corresponde mais à sua função, qualquer que seja a forma de governo, as leis da vida livram-se dele, liquidando-o, se este não serve mais para os seus objetivos. As formas de liquidá-lo poderão mudar, mas o princípio permanece. A vontade da história manda mais que os chefes. Escolhe-os, confia-lhes tarefas, tirando-os do posto, sempre em vista de seus objetivos. Esta verdade fundamental permanece verdadeira em qualquer regime, portanto, em substância. O problema da escolha dos dirigentes é mais um problema da vida que um problema do sistema representativo. Muda a forma, mas fica a substância igual em qualquer regime. Quando soou a hora de ser posto de lado um chefe, não há regime totalitário, absoluto ou policial que o salve. Será afastado por morte violenta ou pela revolução, se isso for necessário, em vez de sê-lo pela falta de maioria dos votos, mas será afastado da mesma forma. Temos que convencer-nos da relatividade de todos os regimes, sistemas e expedientes humanos, diante da sábia direção de Deus. Temos que convencer-nos também de que, quando o homem é necessário ao momento histórico, quando é apto a desempenhar uma função vital ou missão, e ele aceita, qualquer que seja o regime escolhido, a vontade da história achará o modo de, para alcançar seus objetivos, fazer chegar-se esse homem ao devido lugar para dar cumprimento à sua missão necessária, como que a história. Observemos em seu significado a Revolução Francesa e depois a Russa. Vimos que o fio condutor que as liga e as guia numa direção única é a conquista da liberdade, aos poucos segundo a evolução atingida pelos povos. E é justamente levando em conta este conceito acima exposto do domínio da vontade da história que podemos prever qual será o novo passo à frente que ela vai querer que a humanidade dê no caminho da conquista dessa liberdade. A Revolução Francesa
abolindo os privilégios, na igualdade, deu ao mundo a liberdade política. A Revolução Russa, combatendo os abusos da riqueza, com a justiça, dará ao mundo a liberdade econômica. Se o caminho da história é um processo de libertação que vai da escravidão a uma liberdade cada vez maior, que do tipo poderá ser a liberdade que a nova revolução quererá conquistar? A lógica que forçosamente está no desenvolvimento do pensamento diretivo da história dá-nos a resposta. A terceira revolução já começou. As revoluções podem levar até séculos de preparação. O progresso técnico da ciência está preparando as bases materiais em que se apoiará a nova liberdade. São elas a superação dos limites de espaço e tempo e a libertação do homem do trabalho material por meio da máquina. A nova conquista da liberdade eleva-se sobre as já realizada pelas duas precedentes, a liberdade política e a liberdade econômica. O homem ficará libertado da ideia fixa de preocupação econômica e será servido pela máquina, acionada pela energia atômica. Mas poderá ele, chegando a esse ponto, deter-se e dormir sobre os louros? Não. A vida não pode parar, e com estes novos meios que se movem de novos pontos de partida, ele continuará a avançar para novas estradas não exploradas, dominando o planeta, eliminada as guerras alcançadas, a ordem e a paz num governo mundial único, sistematizado, a serviço do homem. O ambiente externo será iniciado a penetração no mundo do imponderável, do suspensório, onde jazem inexploradas as minas do espírito, os continentes do mundo interior, as forças mais sutis, penetrantes e poderosas do ser. A revolução será pacífica, mas será a maior e mais decisiva, porque colocará o eixo em torno do qual gira o pensamento humano, porque ela ocorrerá no profundo mais próximo à substância das coisas e avizinhando-se da fonte primeira do ser, que está no espírito. Transformará nossas formas de vida individual e social. O edifício da liberdade irá elevando-se assim cada vez mais alto, as faculdades de raciocínio que se vão sempre mais afirmando em larga escala nas mentes do mundo civilizado. Já preparam o homem, mesmo no fundo da decadência atual, para que possa compreender claramente as verdades que até agora não foram reveladas e permanecerão escondidas nos mistérios. E o homem poderá ser religioso por compreensão direta e não apenas pela fé. A revolução é complexa, com 1000 aspectos, repercussões e consequências práticas. Realizar-se na profundidade da alma e realizar-se-á porque os tempos estão maduros e a vida quer subir ainda e não poderá deter-se. Após as 2 últimas revoluções, a liberdade foi conquistada em todas as direções, menos nesta, que é a única em que ainda não se desenvolveu. Se o progresso, que é lei fatal, quiser continuar, só poderá seguir esse caminho. Tendo sido conquistadas outras formas de liberdade, só há outro tipo para continuar a inevitável acesso da evolução. Utopia? Mas que utopia maior que esse contínuo desenvolvimento do ser e seu progresso em direção às formas mais altas da vida? E no seu entanto, esta utopia se está realizando permanentemente no tempo.
Os critérios que o pensamento diretivo da vida segue são diferentes dos humanos, e quando algo está escrito no livro da lei, qualquer milagre tende a acontecer, e é lógico que a utopia se realize. No momento em que iniciou a guerra, não parecia utopia que a Alemanha a perdesse? Há 100 anos, não era utopia o rádio? A utopia existe nas aparências exteriores, que são os únicos elementos que a razão humana, em geral, leva em consideração, mas não o é na lógica da história. Falar de uma nova civilização do espírito poderá parecer hoje uma loucura, diante da ameaça do colosso russo que adumbra o mundo. No entanto, o colosso tem os pés de barro. Parece senhor, mas está acorrentado ao seu sistema, que não é o comunismo, mas a violência e o terror, pelos quais, na Rússia, todos sofrem e temem, desde o chefe supremo até o último cidadão. A grande ideia da justiça social nas mãos de outro povo e lançada com outros sistemas já teria conquistado o mundo. Mas essas ideias, fechada naquele sistema, não pode frutificar, porquanto aquele sistema significa autodestruição. Uma autodestruição por causa do sistema errado e por causa de quem o utilizou, mas não pela ideia em si. Esta obra, obrigada a nascer na Rússia, porque só assim, vestida de violência, podia destruir, abandonará seu duro berço e a terra materna para crescer e caminhar pelo mundo. Não há necessidade, pois, de agredir a Rússia. Se não for destruído pelos outros, será destruído se não for destruído pelos outros, será o próprio comunismo soviético que matará o comunismo soviético. E uma vez eliminada esta sua forma e seu sistema de terror, o comunismo invadirá o mundo. Mas talvez então chamar-se-á simplesmente Evangelho.